Ciclos do Eldorado, exposição individual do artista Ottoni Mesquita, que ora pode ser vista no Museu Amazônico. É resultado de um trabalho iniciado em 2007, marca os 40 anos de vida artística de seu autor, que começou a expor em 1975. A exposição é composta por duas salas, cuja montagem pretende conduzir o espectador por um discurso visual. O tema é um pretexto para refletir sobre a colonização das Américas e a continuidade de um processo irracional e predatório que nos afeta ainda hoje. Bom, o termo Eldorado entrou no meu trabalho em busca do Eldorado, quando no departamento de artes foi adquirida uma prensa de gravura, e eu fui de férias para o Rio e aproveitei o meu período para voltar para a gravura, que fazia alguns anos que eu tinha deixado a gravura de lado, e fui me reatualizar com algumas questões da gravura, e fiz uma série de imagens no ateliê da Vila Venturosa, com a querida amiga Teresa Miranda, com Roberto Tavares e outros amigos, alguns como Roberto Tavares eram da Escola de Belas Artes, e era uma maneira legal de recuperar isso. E depois de fazer toda a sequência de imagens, de gravuras, eu resolvi imprimir, e não sei por que cargas d'água, como tinha uma temática que lembrava aqueles desenhos meio andino, qualquer coisa parecida, eu resolvi que tinha que imprimir em dourado. Só que não foi simples, eu não tenho uma tinta de gravura dourada eficiente. Então eu comecei a fazer uma pesquisa com diferentes materiais, misturando na tinta de gravura para conseguir o dourado. E lá o Tavares me ajudou bastante nesse processo. E voltando para cá, eu comecei a usar outros materiais, e foi quando finalmente eu consegui um bom resultado na série. E depois que eu comecei a dourar tudo com essa tinta da gravura, que depois misturei com acrílica e fiz outras alternativas, eu desenvolvi também um trabalho com as minhas peças, os objetos feitos com papel e outros materiais, sementes, que eu mesclava o dourado, chamando tudo em busca do Eldorado. Isso foi em 2007, 2008, até desenvolvi coisas aqui na praça, quando o restauro ficava aqui na praça e eu visitava lá, fiz algumas experiências com resina também, com os objetos dentro da resina, com semente, folhas, insetos e as minhas peças de papel reciclado, o artesanal. E depois disso, em 2008, acho que eu participei do primeiro encontro, da primeira exposição, que foi agora eu não lembro como é que chamava aquele encontro que o Sesc fazia no final do ano, que era a Feira de Artes do Sesc, e eu participei com esse Eldorado. E posteriormente, só em 2012 é que eu fiz a primeira individual com Eldorados, lá na galeria do Sesc, na Henrique Martins, com vários materiais. Na galeria eu comecei a dourar muito mais os objetos, as folhas, coisas que eu juntava no campus, muito material que eu juntava no campus. Às vezes as pessoas confundiam achando que era uma exposição de decoração, enfim, tem anedotas curiosas, engraçadas, que aconteceram lá naquele espaço, mas me satisfez bastante. Eu inseri diferentes materiais, de coisas de colecionador, com muitos pequenos objetos, que também, por um lado, tinham o Eldorado da valorização da memória, mas também de dourar objetos da própria natureza, para fazer com que as pessoas se sensibilizassem com aquilo na própria natureza. E eu compreendia que elas só eram capazes de enxergar aqueles objetos se eles estivessem pintados de dourados, porque tão contaminada que está a nossa sociedade, comprometida com o lucro, com a moeda, que só se enxerga aquilo que produz lucro real, visível para eles, assim, de imediato, nem mesmo aquilo que é o essencial, que poderia ser valorizado e ser de grande riqueza e é fundamental para todos nós, não é visto pela maioria da sociedade. Então, era um artifício da minha parte dourar os objetos, e
Em seguida, no ano seguinte, eu devo ter participado de algumas coisas mais que não me ocorrem com esse material, mas em 2013 eu fui convidado como artista para ter uma sala especial no 32º Salão Arte Pará, lá no Museu Guild, e eu apresentei achados do Eldorado, já não eram mais descobertas, e o meu discurso no sentido crítico da questão de Amazônia, dos usos e dessa questão do Eldorado ser verdadeiramente a natureza, ficou mais evidente, mais presente. É lógico, naquele momento eu desenvolvi um longo discurso para questionar e discutir essas questões que agora não me ocorrem. Eu estou pegando aqui da minha memória pós-Covid aquilo que sobrevive, que é essencial, que está na minha cabeça, que eu ainda consigo lembrar. Ainda bem que eu escrevi várias coisas que eu poderia e posso voltar a elas para depois confirmar isso. Em 2014, participei de um outro, Amazônia, a Modernidade na Amazônia, que era um grande projeto do Paulo Reckenhoff, que já havia sido apresentado lá no CCBB, mas ele resolveu trazer para a Amazônia, primeiro para Manaus e depois para Belém, e foi quando eu fiz uma série que eram as oferendas, uma oferenda, aliás, que depois foi para o Arte Pará do ano seguinte, de 2015. E 2015 ou 2016 eu abri no Museu Amazônico Ciclos do Eldorado. O aspecto de retirar, de agredir a natureza, tirar o verde, colocar cimento e asfalto, e eu sempre alertava, é a construção do deserto. Então eu fiz uma instalação que chamava Construção do Deserto, onde havia um altar com um totem, uma mulher dourada, que eu trouxe lá, vinculado ao Eldorado, que eu trouxe da Colômbia, de Cartagena, e era um totem todo revestido de moeda, cercado de areia, com cunhas, cercando carvão, cercando sobre o que era verde, e uma série de referências às agressões feitas à natureza. E dentro desse trabalho havia também Minha Terra Tem Palmeiras? Com interrogação, porque eram as sementes de tucumã, pupunha e outras palmeiras, e em cima delas todas era uma camada inteira de carvão. Esses são os trabalhos que me ocorrem agora, porque isso está mais ou menos paralisado para lá e precisava ser revisto por outra pessoa que não eu. Alguns objetos participaram das diferentes exposições, integrando outras instalações, porque se tornou uma coisa muito mais fluida, menos rígidas. Eu uso muito aruá, sementes, folhas e outros objetos do mar também, porque aí discutia essas questões da natureza, como não só as questões das águas, do mineral e até mesmo do ciclo gastronômico. Havia uma instalação que era toda envolvendo as farinhas, os frutos, questões amazônicas, que nesse momento aqui, o que eu acharia mais recomendável para ter mais comprometimento com o que eu criei naquele momento, são meus textos, que eu havia trabalhado bastante, mas como eu falei, isso está um pouquinho comprometido agora, nesse momento. Tenho bastante imagens daquele período, e é uma das últimas não, eu espero que não seja das últimas coisas que eu fiz, mas mais recentes, antes da pandemia, porque depois disso eu voltei à pintura, trabalhando com exposição que aconteceu no IBEU, aqui no CAUA, no Centro de Arte da Universidade, depois no IBEU outra, e atualmente eu permaneço com uma exposição que começou em janeiro de 2020, nunca vi exposição tão prolongada, mas é bom, agora reabre, e talvez que até o final do ano, no Palácio da Justiça, que são arquiteotônica, porque perante a situação fica difícil refazer. O ano que passou, 20, eu deveria comemorar 45 anos de vida artística. Foi 40 anos da minha primeira exposição individual. E a primeira exposição individual foi aqui no hall do teatro. Lógico, eu já expunha desde 75, de várias coletivas, movimentos na praça e outros lugares, mas foi aqui com o Sérgio Cardoso, num projeto que se chamava Projeto Hahnemann, que já vinha desde 79, vai eu acho que até 83, 84,
e era um dos lugares mais importantes para expor em Manaus, que sempre tivemos problemas com espaços para expor, com galerias, eram sempre espaços alternativos, sempre halls, ou do teatro, ou da biblioteca pública, ou de um banco, ou do jornal. Isso é um problema constante na cidade de Manaus. Bom, eu acho que do Eldorado, basicamente isso. Certamente eu engoli coisas significativas, mas o que é essencial talvez é isso que resta na minha cabeça, que de qualquer forma, se houver um interesse, depois eu passo esse material, ok?